Beleza? Quadrinheiro velho, e eu vou estar iniciando hoje uma série aí, eu não sei quantos episódios vai dar, se vai ser 4, se vai ser 5, mas onde eu vou falar pra vocês sobre a história das histórias em quadrinhos, desde que eu comecei a ler, eu não tenho como falar do que é antes, mas vamos falar como foi começar a ler os quadrinhos desde os anos 80 até o tempo atual, legal? Então esse primeiro aqui você vai conferir, anos 80 até os anos 90, segue aí. Vou começar uma sériezinha de vídeos bem legais, tá? Vou falar sobre as histórias em quadrinhos, como é que era quando eu comecei a ler lá nos anos 80, passando por cada década até chegar nos dias atuais. Então eu não sei quantos vídeos vai dar, tá? À medida que eu for gravando aqui eu vou dividindo, vou ver como é que vai ficar para não ficar cansativo, mas vai ser uma série bem legal. Então esse primeiro aqui nós vamos falar dos anos 80 até 1990. Acho que como várias pessoas eu comecei a ler histórias em quadrinhos bem pequeno, eu comecei a ler porque eu gostava muito do desenho animado que passava do Homem-Aranha na televisão. Além do desenho do Homem-Aranha, também tinha o do Super Amigos, que era super legal, um dos que eu mais gostava de assistir. E tinha a série do Batman dos anos 60, que ficava reprisando. Tinha a série com live action, né, com atores do Shazam, né, do Capitão Marvel, que era muito legal. Tinha os três, né, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr., isso era muito louco. Tinha a série do Hulk, tinha a série da Mulher Maravilha. Cara, era uma porrada de coisas assim, eram simples, mas eram muito legais. E além disso, tinha outros heróis que não eram dos quadrinhos, né? Mas tinha o Homem do Fundo do Mar, tinha o Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares. E foi assim que começou, até que um dia eu descobri que o Homem-Aranha ele era personagem de uma história em quadrinho, porque a minha mãe chegou da banca na casa da minha avó, lembro até hoje, com formatinho, né? Aquele pequenininho, né? Da Abril, não, era Ebal. A Ebal eu só fui conhecer depois, quando eu comecei a frequentar bancas de revistas usadas, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas daí eu conheci uma história do Homem-Aranha que ele enfrentava o Fanático para tentar salvar a vida da Madame Teia. Cara, minha cabeça explodiu, porque eu pensava assim, cara, da onde que são esses personagens? O que é esse Fanático? O que é Madame Teia? E aí eu comecei a querer mais. Só que a minha mãe me deu aquela revista porque tinha um decalque, um transfer que passava para a camiseta com ferro de passar. E ela nem imaginava que fosse viciar o filho dela, e até hoje eu leio quadrinhos. Mas os anos 80 era uma época muito mágica. Embora eu tenha começado a ler histórias em quadrinhos com Homem-Aranha, eu comecei a descobrir outros. Comecei a ler Super-Homem, comecei a ler Super Amigos. Naquela época a gente tinha várias revistas, era tudo formatinho da Abril, que seguia o mesmo formato, o mesmo tamanho das revistas da Ebal. Né? Inclusive ela tem até uma proporção diferente, né? O quadrinho brasileiro era pequeno e um pouco mais achatadinho, enquanto o formato americano era maior. Então havia uma adaptação que tinha que ser feita na hora de transferir. Não era simplesmente pegar um e publicar aqui. Isso tinha diferença. E naquela época não tinha tanta variação de revistas. Você não chegava na banca e encontrava 50 trilhões de revistas diferentes. Não havia revista de um só personagem. Embora a revista do Super-Homem se chamasse Super-Homem, havia um mix na revista do Super-Homem. Na do Homem-Aranha, a mesma coisa. E ali a Abril já começou a lançar outras revistas. Então tinha Super-Homem, Super Powers, que era um compilado, né? Eram edições especiais que até eles usavam para ajustar a linha do tempo ou a cronologia aqui no Brasil, porque eram 4 anos de diferença em média. A revista era lançada, sei lá, em 1980, a gente só ia ler aqui em 84, então havia uma diferença muito grande nesse tempo. E as revistas eram proporcionalmente muito mais baratas, elas tinham um número de página legal, cabia 4 revistas americanas em uma só aqui no Brasil. Então isso já dava uma diferença bem legal também. Eu lembro que tinha na da Marvel, era Homem-Aranha, era o Incrível Hulk, Heróis da TV e Super Aventuras Marvel. Um bom tempo depois, mais pro final, que começou a ter uma variação maior, começou a ter umas mudanças, começava a sair um especial ou outro. Uma coisa legal é que quando começou a Abril a trazer para o Brasil as histórias, ela tinha que apresentar para os novos o que era. Então eles lançavam nas revistas encartados páginas no final, às vezes uma, às vezes duas, com uma enciclopédia Marvel que chegou a somar 258 páginas. Eu lembro de ter isso, eu tenho várias revistas que tem lá atrás, é bem no comecinho das revistas da Abril, mas eu não conheço ninguém que tenha. Se você conhece alguém que tenha, por favor, me passa o contato desse cara, porque eu quero ver essa enciclopédia completa. Mas eu lembro muito bem que isso era muito legal. Então era uma ficha de cada personagem pra você saber quem que era quem. Cá entre nós, 258 páginas é coisa pra caramba. E nos anos 80 também tinha uma revista que eu via muito na banca, mas que eu não lia porque não me interessava muito, era um quadrinho mais adulto, eu era criança, que era uma revista que se chamava Aventura e Ficção, que era onde tinha as histórias mais adultas, e depois de um tempo começou a trazer até algumas histórias brasileiras e algumas europeias. Então era uma revista que normalmente era preto e branco e tinha umas histórias meio porrada, assim, sabe? Eu lembro até hoje de uma que tá aqui, eu vou deixar aqui do lado, né? Até virar para ela aqui,
que tem o Thor na capa recebendo um relâmpago e tal, igual ele faz no filme dos Vingadores, em determinado momento, é bem parecido com aquela cena. Então, especificamente para mim, os anos 80 foram muito mágicos em relação aos quadrinhos, porque foi onde eu conheci. Então eu vivi muita da magia infantil de se ler super-heróis nos anos 80. Então a minha nostalgia principal são as histórias publicadas no Brasil dos anos 80, mas que eram do final dos anos 70 lá dos Estados Unidos. E eu vou fazer o seguinte, no final de cada vídeo desse, eu vou dividir por década, então esse de 80 a 90, vou deixar algumas dicas dos principais quadrinhos que eu recomendo para você. Então olha que legal, você ganhou um guia de leitura. Primeira delas aqui, a saga da Fênix Negra dos X-Men. Essa saga, ela precisa ser lida e relida, porque é uma das melhores histórias dos X-Men. Faz muito tempo que não se faz uma história nessa altura. Desculpem os fãs que começaram a ler depois. Eu sei que tem todo um fator nostalgia nessa história do que eu tô falando, mas a saga da Fênix Negra, quando ela morre, que inclusive é o que inspira esse filme agora que vai passar, é inspirado mesmo, porque parece que a história não tem nada a ver, nem tem como ser, porque nas histórias e quadrinhos você sabe muito bem que as histórias culminam de um contexto. E esse contexto ele vem de várias revistas, de várias histórias, de tudo que está acontecendo dentro de um determinado universo. Muito embora nos anos 80 não houvesse tanta mistura dos personagens de outras linhas, né? Então você não via muito Homem-Aranha com Capitão América, com Vingadores, com X-Men, quanto se vê hoje em dia, que é muito comum. Né? Hoje em dia todo mundo interfere em todo mundo, o tempo inteiro, em todas as revistas está tendo mistura. Naquela época não era tanto assim. Então eram histórias mais limpas, e essa é uma saga dos X-Men, que é uma das mais importantes e que eu recomendo muito a leitura. Essa eu fui ler muito tempo depois, só estou indicando nessa lista porque ela é dos anos 80. Sandman é um dos grandes patamares, né, um dos pontos mais altos dos quadrinhos de todos os tempos, conta a história do deus dos sonhos, digamos assim, e ali toda essa mitologia que gira em volta disso, e muita reflexão, é muito adulto, mas é muito forte. Recomendo que você procure Sandman, o que eu duvido que você não leu ainda, já que é dos anos 80. Cara, tem muita coisa boa de Frank Miller nessa época, mas Cavaleiro das Trevas é o ponto mais alto. Eu duvido que exista um fã de quadrinhos que nunca leu Cavaleiro das Trevas. Ele marca, além de tudo, a mudança de comportamento dos quadrinhos. Embora vários já estivessem indo para essa pegada um pouco mais pesada, um pouco mais adulta, um pouco mais séria, Cavaleiro das Trevas é o grande ponto da virada. Né? Então é uma leitura altamente recomendável. Né? Você vê um Batman num futuro sombrio, capaz de fazer coisas que a gente nunca imaginou, já que até chegar nesse ponto o Batman era aquele cara legalzinho pra caramba. Ele era um grande detetive, sim, era de prata, já pega esse negócio pesado, mas ele ainda tinha muito aquela imagem dele com o Robin, aquela roupinha cinza e não sei o que, e de repente ali ele entra numa imagem mais soturna e a partir dali tudo muda. Eu sei que foi fantástico, você lê Cavaleiro das Trevas, você sabe, a partir daqui tudo mudou. Alan Moore traz pra gente o Watchmen, entre suas várias obras fantásticas. O Watchmen está entre as maiores e mais importantes obras de todos os tempos. E ela também vem nessa mesma pegada de Cavaleiro das Trevas. Ela quebra tudo. Né? Eu duvido que alguém que assista o meu canal não tenha lido o Watchmen ainda, ou não tenha até visto o filme. Mas o clima do filme e o clima da revista é praticamente o mesmo. Mas eu recomendo fortemente que você leia. Não tem como não falar de Eu, Wolverine. Aqui no Brasil saiu em 4 edições, né? Foram uns 4 formatinhos pequenininhos, mas foi a história que fez eu finalmente me apaixonar pelo personagem. Para mim, é raro uma história tão boa do Wolverine quanto essa. Levou muito tempo depois para a gente começar a ver grandes histórias do Wolverine no mesmo nível dessa época. O Wolverine trabalha e funciona muito bem sozinho. E essa mistura de toda essa parte mais indisciplinada com a doutrina de disciplina japonesa e toda a parte cultural, que pesquisa e que trabalho. Cara, Eu, Wolverine, você precisa ler. Na época, inclusive, vale a curiosidade, saiu 4 edições que chamava simplesmente Wolverine, não tinha esse nome, só depois é que esse nome, que é o nome americano, né, I, Wolverine, acabou acontecendo e trazendo aqui para o Brasil em edições encadernadas. Leia essa edição. Aliás, leia tudo que eu vou indicar aqui. Nos anos 80 também surgiu a edição A Teia do Aranha, que trazia as histórias clássicas do Homem-Aranha numa revista paralela. Eu achei super legal, porque como comecei a ler ele já bem mais pra frente, né, cronologicamente aqui no Brasil, quando a Abril resolveu lançar A Teia do Aranha, foi uma revolução, porque eu pude ter acesso desde o começo das histórias, ler aquela época mais inocente, época dos anos 60, é muito legal. Hoje você já consegue ter acesso a muito desse material muito facilmente, mas a revista A Teia do Aranha eu tenho todas, desde o número 1 até eu acho que é número... Até um pouco depois, eu não lembro o número agora, tá? Até um pouco depois de quando ela deixou, né? Quando a cronologia chegou no ponto que começou no Brasil, eles trouxeram a revista para ser revista de apoio, de suporte, né? Do Homem-Aranha, já que lá nos Estados Unidos nessa época começou a ter muitas edições, né? O Homem-Aranha saía em várias revistas todo mês, então eles precisavam de mais espaço para publicar aqui, converteram a Teia do Aranha para isso. Foi um projeto sensacional, uma ideia incrível que a Abril teve. E para mim existem 2 pontos principais, assim, dos mais marcantes da minha vida durante os anos 80.
O primeiro deles é Crise nas Infinitas Terras. Eu diria que eu deixei de ser simplesmente uma criança lendo quadrinhos e passei a ser um adolescente leitor de quadrinhos por causa de Crise. Deixa eu contextualizar para você. Quando eu comecei a ler Crise nas Infinitas Terras na época, o que acontece? Eu peguei um ano ou dois no máximo do finzinho da Era de Prata. E de repente vem uma coisa que revolucionou tudo, que é uma maxi saga. E cara, assim, eu não comprava todas as edições de Super-Homem, de DC Comics na banca. Embora eu gostasse mais de DC Comics, eu era assim, apaixonado por Lanterna Verde. Ele não tinha naquela época, nenhuma saga de destaque muito forte. Eram legais as histórias, mas não tinha uma saga fodástica assim. Mas eu gostava muito. E de repente vem a Crise e começa a mostrar todo um painel muito mais amplo. Porque eu não entendia que isso era para resolver o problema do multiverso, que estava uma zona na cronologia da DC. Eu simplesmente via uma reviravolta e que de repente ia zerar tudo e começar tudo de novo. Mas não zerou a numeração. As revistas continuaram. O que zerou foi o universo. Embora lá fora tivesse zerado a numeração, aqui no Brasil não zerou. Então eu acompanhava a Crise nessa época comprando cada formatinho que saía. E tinha um guia, a gente não tinha internet para consultar, não tinha nada para consultar. Mal tinha qualquer coisa, publicação para você conseguir entender o que estava acontecendo. O nosso único contato era pela sessão de cartas e era pelo correio, não tinha e-mail. Quando a Crise acabou, tudo mudou. Você vê um Super-Homem novo por John Byrne, que era um cara que eu já adorava, vinha de Quarteto Fantástico, que aliás é uma das melhores épocas, para mim a melhor era de Quarteto Fantástico de todos os tempos é nos anos 80. Leia qualquer coisa de Quarteto Fantástico assinado por John Byrne e você vai pirar a tua cabeça. Então ele revolucionou o Super-Homem, George Pérez refez Mulher Maravilha e, cara, começou a ter aquela mudança, aquela virada e tudo do zero de novo. Você fala assim, caramba, olha essa origem, que diferença, que legal, que muito louco. Tudo muito novo. E é por isso que eu falo pra você que Crise revoluciona. Morte do Flash, uma mudança muito grande em tudo que você via assistindo. Cara, a gente nunca imaginava que ia morrer herói, cara, e de repente morre o Flash. Cara, é muito forte. Isso é tão forte, o Flash ele tem tanta importância para tanta história, que em vários momentos depois isso acontece. Inclusive, olha que interessante, um dos motivos de surgir a Liga da Injustiça é justamente quando o Flash morre nas mãos do Lex Luthor. Isso estou falando muito tempo depois, tá, gente? Isso não é nem anos 80. Mas é o que calhou a virada, né, dos Lords da Justiça. E, inclusive isso foi retratado no desenho animado, né, aquele excelente Liga da Justiça Limitada que a gente acompanhou aí no começo dos anos 2000. E indo pra Marvel, uma das histórias que mais mexeram com a minha cabeça nos anos 80 é Guerras Secretas. Secret Wars era simplesmente o máximo. Era uma história em que juntava todos os heróis e vilões, os mais legais assim que podia, colocaram num planeta lá longe e, cara, a ordem era o seguinte, um mata o outro. Quem ganhar, eu realizo o maior desejo do mundo. Minha cabeça também ficou louca nessa época, e ali tinham frases muito legais. Eu lembro muito bem quando apontaram o Capitão América para ser o líder dos heróis. Aí o Wolverine contestou, pô, mas ele é o mais fraco de todos. E aí vem o Thor. Eu, sendo um deus, não me alio a qualquer mortal, porém seguirei esse homem até os portais do inferno. Cara, minha cabeça fez assim, ó. E esse é só o primeiro. Então eu não fazia ideia que a história se passava 4 anos depois e que nesses 4 anos de gap, porque aqui no Brasil ela foi lançada adiantada porque tinha que ser lançado junto com uma linha de brinquedos. Um dos grandes motivos da Secret Wars ter sido produzida é que era uma ação em conjunta com a Hasbro que eles iam lançar aqui no Brasil e no mundo inteiro, onde fosse lançado, tinha que lançar revistas simultaneamente com a linha de brinquedos, porque os brinquedos eles eram todos remetendo, né, todos especificamente ligados à história. E nisso, cara, você fala, meu... Como assim, né? Quer dizer, a Tempestade com visual diferente, o Xavier estava na cadeira ainda, né? Porque aqui no Brasil... E a gente ficou meio maluco, a gente não sabia que o Xavier estava curado nessa época, a gente não sabia que já tinha acontecido Saga de Morlocks, a gente não sabia de nada. E no final, os brasileiros tiveram que desenhar uma página só para trazer eles de volta ao normal. Muito louco. Então Secret Wars, cara, tem uma importância muito grande para quem leu quadrinhos nessa época. Crise nas Infinitas Terras também, porque são histórias que aconteceram junto com o que você lia. Esse vídeo ficou meio longo, eu sei e tal, mas, cara, é difícil falar de uma época que foi tão importante e marcante pra mim em poucas palavras. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os anos 90, cara, que, meu, é quando eu já era adolescente, a minha compreensão das coisas era um pouco diferente, então o que eu lia e o que eu entendia também era diferente. Gostou do vídeo? Deixa a tua curtida, se inscreve no canal e não perca o próximo vídeo, anos 90, lendo as histórias em quadrinhos. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!